Por favor, abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 51, a partir do verso de número 10. A partir do verso 10, a Bíblia diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Que o teu Espírito nos acorde, nos faça abrir os olhos e nos faça entender a profundidade dessa passagem, da leitura que fizemos hoje. Que o Senhor mesmo fale individualmente, de maneira clara, para que cada um compreenda aquilo que o Senhor tem preparado de antemão para todos nós, como igreja, como pessoas, como filhos. Nos expomos à tua palavra e ao poder do teu Espírito Santo, porque Ele é o único capaz de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nos conduz hoje, meu Senhor, a toda a verdade, abrindo o nosso entendimento, os nossos olhos e o nosso coração, para poder cumprir cabalmente os teus propósitos, os teus desígnios, e assim glorificar o teu nome que está acima de todo nome. Para isso continuamos amarrando o nosso inimigo e declarando que ele não tem poder sobre as nossas vidas, sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma e sobre o nosso corpo. Pai, nós somos do Senhor e declaramos o teu senhorio sobre as nossas vidas. Todo pensamento contrário ao teu, à tua palavra, ao mover do teu Espírito, nós rechaçamos, expulsamos em nome de Jesus e nos colocamos debaixo da égide do teu Espírito, para que Ele, segundo o teu querer e a tua vontade, nos conduza a toda a verdade, porque a tua palavra é a verdade. Ela é apta para dividir alma e espírito, juntas e medulas. Divide hoje, Pai, o que é errado do que é certo, o que é profano do que é santo. Que hoje a tua palavra crie divisor de águas em nossas vidas, tirando toda cegueira e engano do inimigo sobre nós. Por isso nós declaramos que a tua palavra não voltará para ti vazia, sem antes, porém, cumprir tudo aquilo que lhe apraz, conforme o Senhor a designou. A ti nós levantamos esse preito de louvor, de adoração e de honra ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para sempre em nossas vidas. Oramos sempre certos de que o Senhor sempre nos ouve, em nome do Senhor Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. O tema de hoje é volte-se para o Senhor. Vamos dizer todos juntos: volte-se para o Senhor. Eu troquei de óculos de lente, agora não consigo me ajustar mais essa anterior. Volte-se para o Senhor. Esse texto que nós lemos, ele é clássico, irmãos. Ele fala de uma realidade que o rei Davi estava vivendo. Ele fala de uma situação de pecado de um homem que conduzia uma grande nação para Deus. Mas nem por isso Deus o abandonou, o entregou à sua própria sorte. Nós temos que ficar embevecidos, maravilhados e perplexos com o cuidado que Deus tem para com seus filhos. Ele jamais permitirá que um salvo morra em pecado ou continue no erro. Por isso levanta um homem chamado Natã, um profeta eleito pelo próprio Deus, para poder desenvolver as suas atividades de profeta. E um dia então Deus chama esse homem para poder desenvolver o seu ofício junto a um rei chamado Davi. E é interessante que esse profeta, ele chega diante do rei contando uma história que era a do próprio rei. Mas eu quero te dizer, irmãos, quando nós estamos debaixo do espírito de engano, nós sequer entendemos que nós estamos errados. Por isso precisamos ser muito sensíveis à voz de Deus, querendo nos reconduzir para o caminho, querendo nos fazer voltar novamente para o centro da sua vontade.
E então o profeta usado por Deus conta uma história muito didática ao rei, conta detalhes diferentes. Ele fala de uma ovelhinha que estava sendo pega, tirada do seu proprietário, dos seus donos, e sendo levada para outra pessoa. E eu sei que o final dessa história, ele pergunta ao rei: meu senhor, o que é que nós deveremos fazer com tal homem que cometeu isso? Davi não teve dúvida, irmãos. Ele foi muito incisivo e contundente na sua decisão. Ele disse: esse homem deve morrer. Muitas vezes nós estamos condenando um número sem fim de pessoas e estamos fazendo o mesmo. Por isso a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 2: se tornas indesculpável quando julgas quem quer que seja. Naquela hora, Davi estava impetrando o seu próprio destino, juízo sobre o seu próprio destino. Esse homem deve morrer. E então o profeta diz: esse homem é você. É tão bom quando nós damos margem para o mover de Deus, irmãos. Não estamos lutando pelas nossas próprias razões, pelos nossos próprios conceitos ou conhecimentos. Estamos abertos a mudanças e principalmente aquelas que vêm de Deus. Há um número sem fim de pessoas lutando por aquilo que acham certo. Isso não tem problema. Você só não pode ir além daquilo que Deus já tem posto diante de você, daquilo que Deus já tem falado ao seu coração. Na hora em que o profeta denuncia que o pecado era tão somente de Davi, ele reconhece o seu erro. Está aqui um homem segundo o coração de Deus, que se rende a uma palavra maior do que a dele, que se sujeita a alguém que está acima dele. Ele era rei, mas se sujeitou a um rei que estava acima dele. Irmão, nós temos um rei, nós temos um Senhor que está acima do meu conhecimento, da minha vontade e dos meus achismos. Nós temos o Senhor como Senhor da minha e da sua vida. Se renda a Ele. E o rei Davi então se rende ao Senhor e faz essa oração célebre que deveríamos fazer constantemente, até que essa verdade esteja alicerçada na minha e na sua vida. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. O que é que nós precisamos entender, irmãos? Que eu e você chegamos a um arrependimento, graças a uma bondade infinita de Deus, que nos faz reconhecer que nós estamos errados. Porque naturalmente o homem não consegue ter esse entendimento e chegar a essa conclusão. O próprio texto que lemos constantemente aqui na ceia do Senhor, a Bíblia diz: se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Nós somos condescendentes com os nossos erros, achamos que sempre estamos certos e sempre os outros é que estão errados, mas geralmente nós não nos expomos à leitura correta da visão de Deus sobre aquilo que somos ou fazemos. O próprio salmista declara no capítulo 19: quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Perdoa-me aquelas que me são ocultas. Ele está dizendo: ninguém de nós, por melhor que seja, vai conseguir discernir 100% as suas próprias faltas, porque entra no meio disso orgulho, entra no meio disso vaidade, entra no meio disso soberba, que nos impedem ou muitas vezes nos cegam de enxergar quem de fato nós somos. Uma coisa linda foi o que Jacó fez quando ele lutava com Deus. Quando o Senhor pergunta a ele qual era o seu nome, ele disse: meu nome é Jacó. E quando ele disse meu nome é Jacó, ele estava dizendo: eu sou usurpador, eu sou ladrão e eu sou mentiroso. Eu sei quem eu sou, por isso estou lutando contigo hoje, e só te solto depois que tu me abençoares. Eu sei quem eu sou. E aí vai a primeira coisa para você poder se voltar para o Senhor. Primeiro, analise as intenções do seu coração.
O salmista declarou: cria em mim, ó Deus, um coração puro. O que Deus deseja, irmãos, de fato, são mãos limpas e coração puro, até ingênuo. Um coração simples. Não que você não possa ser profundo no que faz, não que você não possa conhecer muitas coisas, mas o que nós precisamos é sempre analisar duas coisas que podem acontecer dentro disso: ação e motivação. A Bíblia diz, por meio do livro de Provérbios, todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito, sonda a motivação, o desejo, a vontade com que nós estamos fazendo aquilo. Aos seus olhos pode ser tudo puro, 100% puro, mas o Senhor é que sabe com que motivação eu ou você temos feito determinada coisa, se o nosso coração de fato está puro, está inteiro. Se o objetivo daquilo é de fato glorificar a Deus, ou ter a minha ascensão pessoal, ou ter isso ou aquilo dos outros. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O salmista declara que o meditar da minha mente e as palavras da minha boca sejam agradáveis na tua presença. Que as palavras e a meditação do meu coração sejam coerentes diante do Senhor, coerentes. Tenham o mesmo propósito, a mesma motivação, o mesmo desejo, a mesma intenção. Deus nunca avalia uma ação isoladamente, irmãos. Porque se Deus avaliasse a ação isoladamente, Ele jamais poderia ter escrito que Davi era um homem segundo o seu coração. Jamais estaria essa frase na palavra de Deus. Porque Davi era um homem sanguinário, por isso não conseguiu construir o templo e a casa do Senhor. Deus disse a ele: tu não vais construir minha casa, porque as tuas mãos estão sujas de sangue. Você é um homem sanguinário, fez muitas guerras, mandou matar muita gente, por isso não pôde construir a casa de Deus. Mas o Senhor nunca disse que ele não era um homem segundo o seu coração. Deus estava considerando todas as motivações que haviam dentro dele. Fazer o que é certo com a motivação certa tem uma equação com o resultado corretíssimo. Uma coisa certa com a motivação errada, o resultado dessa equação sempre será negativa. Quais as suas intenções que estão dentro do seu coração quando faz ou fala ou pensa qualquer coisa? Quais são as suas intenções? Segunda coisa que eu tenho que fazer, tentar avaliar a qualidade da minha fé. Ele disse: renova dentro em mim um espírito inabalável. Constância, firmeza, perseverança. Isso não nasce com a pessoa. Ele faz disso um pedido de oração diante de Deus. Ele está dizendo: Senhor, renova dentro de mim um espírito inabalável, que não se abala por qualquer coisa ou circunstância. Eu quero ser uma pessoa inabalável, firme, constante, resoluta. Uma pessoa que não treme diante de um problema, porque foi mandado embora por uma enfermidade, porque alguém disse isso ou aquilo. Uma pessoa inabalável. O que ele é hoje, ele vai continuar sendo. O que ele acreditava, ou se não cresce, pelo menos continua na mesma intensidade. É aqueles camaradas, irmãos, que hoje saem daqui pulando de um pé só. Deus é tremendo, e no outro domingo, eu não sei se Deus existe. A Bíblia diz: homem de ânimo dobre, não pense que alcançará qualquer coisa do Senhor.
Um dia o camarada, glória a Deus, aleluia. No outro, esse negócio de igreja é furado. Conversa, irmão. Deus está dizendo que eu e você podemos ter um espírito inabalável. Um espírito firme, constante. Uma palavra ontem, uma palavra hoje e uma palavra amanhã, como o próprio pastor Derossi citou o texto hoje de manhã, durante a escola dominical. Deus é alguém inabalável. A Bíblia diz, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo para sempre. Ele será eternamente o mesmo. Constância, firmeza, gente firme. Gente que não fica variando de acordo com a lua, de acordo com o tempo. Está nublado, ele fica oprimido. Está sol, ele fica feliz. Não, irmão, pode estar nublado, a nossa alegria está no Senhor. Pode estar dia de ensolarado, a nossa alegria vem do Senhor. Por isso o texto da Bíblia diz, olhai firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Olhe para Ele, você não vai se decepcionar com ninguém nunca. Nunca. Olhai firmemente, não tire os olhos dele. O salmista pôde declarar essa verdade. Elevo os meus olhos para os montes. Quem teve o privilégio de ir a Israel, especificamente a Jerusalém, Jerusalém está cravado no meio de um vale, irmãos. Para todo lado que você olha, você vê em volta de Jerusalém montes. E naquela época, nos montes haviam postes ídolos. Quando o salmista escreve, ele está olhando para esses postes ídolos que haviam nos cumes dos montes em volta de Jerusalém. E ele diz, elevo os meus olhos para os montes. Quem? 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 De onde me virá o socorro? E ele vê aquilo ali e ele mesmo descobre. O meu socorro vem de onde? Do Senhor que criou os céus e a terra. Eu quero que você... O seu socorro vem do Senhor, amado. Não vem disso aqui não, ó, não está preso a pessoas, a situações, instituições. O meu e o seu socorro sempre virá do Senhor. Renova dentro de mim um espírito constante, perseverante, fiel. Me dê, Senhor, essa verve, essa força, essa conduta. Melhor coisa é lidar com gente estável e equilibrada. Nos seus conceitos. Tem gente, irmão, que hoje acredita uma coisa, amanhã outra, e depois outra e outra. Alguém disse, o cara está assimilando e vivendo e reproduzindo. Ele não tem conceito das coisas. Agora, ele pode aumentar os seus conceitos, dilatar as suas informações. Isso é agregar valor. Mas uma pessoa que hoje diz uma coisa, amanhã diz outra, meu Deus, isso é loucura, irmãos. O Senhor renova dentro de mim um espírito forte, inabalável. Porque a minha fé está posta no Senhor, que nunca me decepcionou e jamais me decepcionará. Terceira coisa, avalie a sua satisfação em Deus, amado. Ele diz, restitui-me a alegria da salvação. Pastor, com Deus eu estou ótimo, não com os homens. Impossível! Estar bem com Deus e não estar bem com os homens. Impossível! Essa regra não se aplica. Eu tenho certeza, amado. Estar bem com Deus necessariamente vai me fazer estar bem com os homens. Ser possuído por Deus implica no fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos, vamos dizer todos juntos, mantemos comunhão. Comunhão significa ter tudo em comum. Mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Estar bem com Deus implica em estar bem com os homens.
Você nunca vai encontrar alguém que aceite 100% do que você fala, nem a sua própria família. Você vai sair de férias, tem divergência. Vai escolher um restaurante, tem divergência. Mas isso não significa que você não possa gostar. Isso faz parte do processo. Pessoas são diferentes, concorda, professor Isaac? Muito diferentes. Personalidade cresce, desenvolve, amadurece. Como vai sua alegria em Deus? Não estou falando nos homens, eu estou falando em Deus, sua satisfação. Eu acho belíssimo algumas coisas que o salmista deixou registrado para a gente poder avaliar o nosso nível de comprometimento com o nosso Deus. Ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me, senti prazer, senti vontade, alegrei-me. Eu já preguei aqui, irmãos, quinta-feira preguei para 12 pessoas do Dia com Deus. 12. À noite para umas 300, 400. Hoje para umas 1000. Hoje à noite para umas 2000. Mas independente do número, eu tenho que dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque eu estou vindo aqui não é para poder apenas ver pessoas, é para poder oferecer um culto inteligente ao meu Deus, é prestar a Ele a honra devida ao seu nome. É por isso que nós estamos aqui, irmão, para poder reverenciá-lo, adorá-lo, bendizê-lo, glorificá-lo como Deus. Sua satisfação em Deus, o que move você a vir à casa de Deus? O próprio Deus, ou o seu trabalho, ou as pessoas? O que move? Salmista, restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação, porque eu me perdi, eu errei, eu prevariquei, eu me distanciei, eu pequei. Restitui-me, devolve-me novamente a alegria da tua salvação, o prazer de estar na tua casa, o prazer de orar, o prazer de cantar, independente de quem esteja aqui, amado, o prazer de ouvir a tua palavra, a satisfação de sair de casa e dizer, eu vou te adorar. Hoje as igrejas têm que prender membros com atividades, fazer grandes produções para poder atrair pessoas. E a simplicidade do Evangelho, irmãos, e o desejo simplesmente de poder se prostrar, adorar, como Alex hoje disse, levante as suas mãos como sinal de rendição a Ele. Simplesmente dizer, não há Deus como o nosso Deus, a Ele a honra, a glória para sempre. Irmãos, avalie o evangelho que você está vivendo. Você vem aqui por quê e para quê? Tem produzido essa satisfação, essa alegria interior? Glória a Deus, independente se o pastor vai estar ou não. Eu vou à tua casa para poder louvar o teu nome. Pois eu quero lhe dizer, irmãos, tem coisas que só acontece dentro de igreja, não acontece em casa. São lugares distintos. E o Senhor disse, não deixe de congregar como é costume de alguns, principalmente quando o grande dia se aproxima. Aqui você é admoestado, aqui você é exortado, aqui você de fato vive a comunhão dos santos. Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação, o prazer de estar na tua presença. Essa semana eu disse a Deus, depois disse a minha esposa, é muito bom quando nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Falei com minha esposa ontem à noite.
estou pedindo a Deus, não segundo as minhas necessidades. Falei: Senhor, hoje eu quero te pedir uma coisa como filho. Fala comigo não como Deus, não como Senhor, não como alguém dirige o outro. Fala comigo como amigo, de uma maneira simples, nessa hora. Fala comigo. Mais do que direção, mais do que revelação, fala comigo como amigo. Como o Senhor já falou dezenas de outras vezes, não me trates apenas como um servo, como amigo. Não me trates apenas como um pastor, mas como amigo. Porque eu não quero estar aqui, irmão, semana após semana, só porque sou pastor. Eu disse a Deus: Senhor, a melhor coisa é poder te servir, é poder te adorar, como Deus, como Senhor, como Pai e como amigo. E terminei minha oração dizendo: estou com saudade de ti. Feche os seus olhos um minutinho. Estou com saudade, Senhor. Eu te amo. Eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Posso afirmar isso milhares e milhares de vezes. Eu te amo. A satisfação de estar na presença dEle, não porque Ele pode me dar isso, abrir aquela porta, mas a satisfação de tê-lo, de senti-lo, de ouvi-lo, não tem preço, amado. Isso não tem preço. Deus é isso, um Deus pessoal, um Deus que se manifesta, um Deus que anda comigo e com você. Por isso Ele é o nosso Emanuel, o nosso Deus conosco. Quarta coisa, abre os seus olhos. Nós precisamos nos voltar para avaliar a nossa disposição em servi-lo. Ele diz: Senhor, sustenta-me com o espírito voluntário. A Bíblia diz, irmãos, maior dentro do reino de Deus é aquele que serve. E nós temos o maior exemplo dessa verdade na própria Bíblia. A Bíblia diz que Jesus não veio para ser servido, e sim para poder servir. Mas ao preparar essa mensagem eu estava pensando: Deus, por que nós temos problemas em servir os outros, em ajudar os outros, em fazer alguma coisa aos outros? E na hora Deus falou ao meu coração: essa dificuldade tem um motivo, ou motivos: orgulho, soberba, vaidade. Mas o próprio Senhor Jesus disse que Ele veio servir, irmãos. Ele veio dar o pontapé inicial para poder nos ensinar que dentro do reino de Deus, maior é aquele que serve. E a gente está lutando para ser reconhecido, para ter maior número de pessoas nos servindo. Ele está dizendo: está errado. Maior dentro do reino de Deus é aquele que te serve.
é aquele que serve. Eu estava num lugar e uma pessoa viu o meu sapato desamarrado. Ele se ajoelhou diante de outras pessoas e amarrou meu sapato, o meu cadarço. Para muita gente, isso pode parecer outra coisa, bajulação, menos um ato de servo. Talvez nossa visão esteja turva, distorcida e muito equivocada, porque não conhecemos o Deus a quem nós servimos. Servimos o Senhor uma vez por semana, quando estamos na casa dEle, mas isso não significa servir, isso significa se beneficiar dEle. Sustenta-me com o espírito voluntário. Você serve a quem? Sua família? Que vantagem tem isso, amor? Que galardão você vai encontrar servindo apenas a sua família? Deus precisa encontrar pessoas que de fato queiram servi-lo de todo o seu coração. Precisam entender o que é isso. A palavra servo, irmãos, no Novo Testamento, no grego, significa doulos, que tem o significado de escravo, de servidão. Quando você diz, eu sou servo de Deus, você está dizendo, eu sou escravo dEle. Eu tenho que fazer o que Ele deseja que eu faça, porque eu sou escravo dEle. Tem hora que nós precisamos aprender a servir os outros, e não querer apenas que os outros nos sirvam. Eu já disse, irmão, que todo dia, um dia, todos nós teremos uma necessidade que nós não conseguiremos suprir por nós mesmos. Vamos precisar de alguém. Isso é o ser humano. Talvez hoje você olhe, você tem o seu salário, você tem tudo que pode ter, mas um dia talvez você esteja literalmente sozinho, precisando que alguém puxe você, precisando de uma palavra, de um telefonema, apenas de um abraço, de um beijo, de um carinho, e você não pode fazer isso por si mesmo. Deus precisa levantar servos de verdade no meio do seu povo. Gente que esteja disposto a servir, independente dos outros. Sabem, irmãos, uma coisa que me choca dentro do reino de Deus é saber que pessoas têm vontade de servir os outros, mas ficam preocupados com o que os outros vão dizer. É impressionante. Sua motivação é a correta? Existe inteireza de coração? Você de fato quer servir? Esqueça os outros e faça o que é certo. Essa semana eu pude servir uma família no enterro sem dizer uma palavra. Passei o dia inteiro. O dia inteiro. Falei, estou aqui à disposição. Se precisar, eu faço o que for necessário. O dia inteiro. Não preguei. Pastor Marcos pregou, falou. Eu estava lá só rodeando. Quem você serve? Você mesmo? Você pode ser chamado de fato de um servo, porque quando nós servimos a Deus, Deus nos manda aos homens, nos devolve aos homens. Vai lá e sirva-os. Vai lá e faça alguma coisa. Vai lá e ajude. Vai lá, dê.
Nós vivemos numa sociedade extremamente capitalista, irmão. Tudo tem que ser pago, tudo tem que ser remunerado, tudo tem que ter uma contrapartida naquilo que nós fazemos. Isso é diabólico, isso é maligno, irmão. Amor não tem como ser mensurado ou pago. Um serviço não tem como ser mensurado ou pago. Um dia eu não estava com vontade de vir à igreja de carro. Eu liguei para o irmão: pode passar na minha casa para a gente poder ir à igreja? Ele falou: claro, pastor. E eu disse: Senhor, obrigado porque tem gente que te serve com alegria. Esqueça o que os outros vão falar e aprenda a servir o Deus dos homens em todas as áreas, instantes e situações. Por favor, feche os seus olhos. Você está pedindo a Deus: Senhor, sustenta o meu espírito voluntário. Deus está sustentando essa vontade em servir, ou você está só do outro lado? Que todos me sirvam, que todos me sirvam, que todos se sujeitem a mim, que todos se dobrem a mim. Evangelho é diferente de tudo aquilo que você já imaginou ou pensou dentro de conceitos humanos, irmãos. Não fizeram o que eu quero, eu também saio daqui. Igreja é diferente, amado. Nós estamos aqui por uma razão. Nós estamos aqui para nos voltar para Ele. Nós estamos aqui por causa dEle. Que hoje o Senhor esteja avaliando as motivações do seu coração. Por que eu venho, por que eu faço, por que eu falo, por que eu quero. Porque aos seus olhos talvez você esteja correto em tudo que fala, pensa ou faz. Mas o Senhor está pesando o espírito. Por isso existe a bonificação ou não das suas ações. Ele está sondando o seu coração. Falou: estou vendo o que você está fazendo, meu filho. Toda a sua intenção é glória pessoal. Toda a sua intenção é receber elogios dos outros. Você não está fazendo para glorificar, para melhorar a minha casa. Você está querendo glória para si. O que você faz pode estar correto, mas a sua intenção e motivação está equivocada. E você já recebeu o seu galardão por causa disso. Avalie sua qualidade de fé. Você está se tornando uma pessoa cada vez mais inabalável, mais firme, mais confiante, mais contundente nas suas decisões. A sua satisfação em Deus está aumentando, está crescendo. Seu prazer em estar na presença de Deus está aumentando, produzindo frutos dignos de arrependimento. E a sua disposição em servir a Ele e aos outros. A Ele e aos outros. Isso desmonta muita faceta do orgulho, da vaidade e da soberba, quando nós temos que nos tornar mais parecidos com Ele, sua igreja. Foi por isso que Ele salvou. É por isso que o Espírito Santo está em mim e em você, tentando fazer de mim e de você pessoas melhores. Que hoje você dê uma resposta ao Espírito de Deus, ao próprio Deus. Porque o tema de hoje é voltando-se para o Senhor e não para os homens. Voltando para Ele, fazendo para Ele e glorificando a Ele.